Muito boa tarde. Estão cansados? Não? Eu vou ficar em pé um pouquinho, vou pedir para todos ficarem em pé. Vamos lá. Vamos conseguir pegar no teto lá. Estou cansado. Consegue lá pegar no teto? Segurar ali na... Isso, vamos lá. Senão vocês vão dormir e nós não queremos. Pronto. Dá uma relaxada. Isso, agora vamos sentar de novo. Muito bem. E o nosso painel agora, o tema é como combater a imposição das políticas identitárias. Já ouvimos um pouco agora do Miguel, um pouco do como, não é? Mas o nosso foco é exatamente esse, falar como podemos combater isso. E aqui temos 3 visões diferentes e eu quero apresentar os nossos 3 oradores do painel, que é o José de Carvalho, que tem a licenciatura em Ciência Histórica, no ramo educacional, tem mestrado em História Contemporânea, é professor, investigador de História associado ao Centro de Investigação, professor Joaquim Veríssimo Serrão e escritor. Muito bem. Aprendi. Seja bem-vindo. Temos também aqui ao nosso lado a Lígia Buquerque, que veio nos socorrer, não é? Como sempre. Licenciada em Gestão Turística e Hoteleira, é formadora e gestora e coordenadora pedagógica, tem contribuído muito com a nossa associação Família Conservadora. Então, vai dar uma visão um pouquinho da geral. Não é? E nós temos aqui conosco o Miguel Nunes Silva, que é diretor do Instituto Trezeno, mestre em estudos europeus, escreve várias publicações conservadoras. Obrigada pela escrita também. Muito bem, nós vamos dar 5 a 10 minutos para cada um falar um pouquinho sobre como pode combater as políticas identitárias, essa imposição que há, e depois de 5 a 10 minutos de fala, nós vamos abrir para algumas questões. Pode ser assim? Quem quer começar? Lady first? Tem que levar isto, né? Peraí. É lá? Tá. Já posso? Tá bom. Muito pouco tenho a acrescentar àquilo que o Miguel Corte Real disse. Praticamente ele falou no como combater esta doutrinação das nossas crianças e relativamente à desconstrução e aniquilação da família. Aquilo que eu posso referir e para fundamentar ainda mais tem precisamente a ver com o sermos fiéis e assertivos, em primeiro lugar, com a nossa própria família. Nós somos soberanos na nossa família e não descurar os valores judaico-cristãos, que é praticamente estes valores que sustentam e deram forma a esta sociedade. Posso também referir que, para além de trabalharmos no núcleo, no nosso familiar, olharmos também para a parte associativa, a tal parte de comunidade. E aqui aparece a Associação Família Conservadora, na pessoa principal, que é a nossa mãe, que é aquilo que nós costumamos dizer, a nossa mãe que nos orientou, que nos deu a conhecer este flagelo moderno. E então, aquilo que eu posso referir, aquilo que nós temos estado a fazer e a desenvolver para alertar a sociedade de forma a que possamos ser um alicerce e uma forma de sustentar também e ajudar as famílias. Temos levado algumas formações no âmbito da família, do feminismo, da ideologia de género, que têm sido extraordinárias. Também posso referir que o ano passado estivemos e fomos convidados pelo EU7, fomos à Hungria em outubro do ano passado. Foi extraordinário, estavam representados mais de 20 países.
Podemos debater este tema, podemos levar e dar a conhecer aos outros países aquilo que se passa em Portugal. Devo dizer que neste momento, e relativo à estatística do ano passado, ainda não temos deste ano, 11 pessoas mudam de sexo, género, não sei como é que hei de chamar, no cartão de cidadão. Por isso, 11 pessoas por semana em Portugal. Isto começa a ser um flagelo. E podemos dizer que, maioritariamente, são adolescentes a partir dos 16 anos. E meninas, que é o que mais afeta. Também estivemos representados, fomos a única associação e os únicos portugueses a estarmos representados no Congresso da GenSpec. A GenSpec é uma organização a nível mundial, que já está em vários países, que trata precisamente do tema dos transgêneros. Foram 3 dias intensos, que também deu origem a mais uma pequena formação, e poderíamos fazer mais formações sobre tudo aquilo que foi tratado lá. Incrivelmente, nada disto aparece no mídia em Portugal. Pois. Não é? Se não fôssemos nós a divulgar o pouco que vai acontecendo lá fora, ninguém saberia. Por isso isto implica um esforço, porque isto é feito dentro do tempo disponível que nós temos, não é? Também temos que pensar que isto é como uma missão, porque se nós não dermos o passo, se nós não fizermos, quem é que faz? Porque aí é que está. Grande parte das pessoas fala, mas depois, quando se trata de partir para a ação, preferem ficar sossegados, tranquilos, não se querem chatear. Esta é que é a verdade. Estivemos também, em fevereiro deste ano, num seminário luso-brasileiro sobre alienação parental, também muito, muito interessante. Pudemos ouvir psicólogos, juristas, professores, assistentes sociais sobre a alienação parental, e aqui entra uma parte que também nos interessa muito, que tem a ver com a CPCJ. E porquê que a CPCJ? Precisamente por causa da lei 38, que tem a ver com a autodeterminação de género e identidade, e tem a ver também com a lei número 15, que tem a ver com as terapias de conversão. Por isso, a CPCJ tem levado alguns pais, ou tem assinalado algumas crianças e alguns pais, e depois têm que submeter a uma prova nos tribunais, e tem sido muito complicado. O que é que nós temos feito mais? Para além disto, estivemos... Aqui na Universidade do Porto. É verdade, já foram tantos. Estivemos também presentes na Faculdade de Direito, precisamente por causa de tudo isto, do que é que se tem estado a passar. E nós estivemos também no outro lado qualquer, que já não me lembro. Fomos várias vezes à Assembleia da República. Isso é importantíssimo falar. Pronto, não sei se vocês sabem. Plataforma Renovar. Sim, temos feito também imensas... O Instituto 300. Exatamente. Nós temos feito algumas divulgações e algumas ações, nomeadamente com o Instituto 300, a Plataforma Renovar e outras associações, de forma a dinamizar ações diz? Sensibilização. De sensibilização, exatamente. Podemos também dizer que é o que nós temos estado a fazer. Relativamente às ações também que temos estado, foi lançado há 2 anos, creio, há 2 anos, a tal petição que era não queremos as casas de banho mistas. Tivemos o prazer de estar na Assembleia da República este passado fevereiro, em que foi levada a petição à Assembleia da República, apesar de já tinham sido ouvido a principal signatária, que foi a Teresa Amial, juntamente com a doutora Teresa Ribeiro, que fizeram um trabalho excelente. Fomos convidados à Associação para estar presente no debate na Assembleia da República. Foi extraordinário, pudemos ver, não posso falar, isto não tem nada a ver com eleições. Estiveram 3 partidos muito bem posicionados, nomeadamente, e até posso falar nos nomes, o Paulo Núncio, o Bruno Fialho e a Rita Matias, que foram extraordinariamente...
Diz? Não, agora não. Mas é partido. Mas é partido, foi ele que fez, foi falar. Desculpa, peço perdão. Foi ele que foi falar, pronto. Entendi do Parlamento. Foi extraordinário, tiveram os três muito, muito bem. Acontece que depois o governo caiu e então estamos à espera das próximas núpcias. O que é que eu vos quero referir? Independentemente, diz? PIN parental. O PIN parental também, não sei se vocês têm aí, se vos foi dado. Devo dizer que o PIN parental não tem um vínculo jurídico, porém aquilo que lá está tem a ver com a Constituição da República, por isso demonstra que a vontade dos pais e a soberania dos pais na educação dos filhos está acima de qualquer doutrinação. Isso é ponto assente. Há tanta coisa que nós podemos falar. Estou a falar muito. Não, depois começa aqui. Muito bem. Como combater? Então, a vida associativa, as intervenções que a associação tem feito e tem contribuído muito para combater as políticas, não é sim, isso? sim. Muito bem. Vamos ouvir aqui mais um outro. O José de Carvalho está com... Eu vou pegar. Pronto. Vamos ouvir agora o José de Carvalho, porque a pergunta é a mesma. Como? Nós queremos saber de forma prática como combater as políticas identitárias. O professor José de Carvalho vai responder para a gente. Muito obrigado. São 10 minutos, Cinco a sensivelmente 10 10, minutos. Muito bem. Bom, antes de mais, muito boa tarde para todos. Naturalmente que eu começo com um especial agradecimento e permitam-me fazê-lo à Associação Família Conservadora pelo amável convite e, portanto, é um gosto enorme estar aqui convosco para discutir aquilo que de facto é o essencial. O essencial é a família, a instituição família, como célula base da sociedade e como verdadeira escola de virtudes. E, portanto, permitam-me dizer isto, o Miguel Corte Real fez uma excelente apresentação no início e, portanto, isto será difícil agora captar a vossa atenção neste novo painel. Mas, de facto, a família é claramente a verdadeira escola de virtudes e é por aqui, de facto, que nós devemos começar. Ou seja, a verdadeira escola de virtudes porquê? Porque é a partir da família que nós criamos sociedade e que nós criamos comunidade e que nós criamos nação e criamos civilização. E, portanto, é fundamental que isto se diga alto e bom som, quando isto parece quase um verdadeiro ato de coragem, falarmos agora em família e permitam-me falar só em família no singular e não famílias no plural, como muitas vezes ouvimos. Numa verdadeira loucura é que temos assistido, porque é de loucura que nós temos que falar. E, portanto, é um ato de coragem estarmos aqui a falar de família, porque é família. O que é família? Se calhar começamos pela verdadeira definição de família. Família, pai, mãe e filhos. Se é um homem e uma mulher, é um casal. E, portanto, se são dois homens, é uma parelha. Se são duas mulheres, é uma parelha. E, portanto, não temos famílias. Portanto, não temos famílias no plural. E eu peço desculpa por esta rudeza, se calhar, e brutalidade com que estou a dizer as coisas, mas nós não podemos, se isto é claramente uma revolução cultural em curso, é importante que na questão da linguagem haja esta coragem da nossa parte em dizer que família é pai, mãe e filhos. E, portanto, não há outra família. Bem, portanto, isto só para início de conversa e, portanto, permitam-me esta, se calhar, rudeza com que digo as coisas, mas eu acho que nós temos que ser claros e temos que ser honestos nestas questões e, portanto, se queremos combater as políticas identitárias, nós temos que fazer um apelo àquilo que é a verdadeira origem da família e o termo família. E, portanto, se alguém depois quiser rebater, naturalmente que teremos, penso eu, algum tempo para isso. E, portanto, mas acho que é bom começarmos por aqui. E, portanto, outra questão também que eu queria, desde já também, agradecer é, naturalmente, a todas estas associações que aqui foram referidas, não apenas a Família Associação Conservadora, mas também o Instituto Tereseno e todas as associações, algumas que aqui foram referidas, outras tantas por esse país fora, e mais do que uma questão nacional, permitam-me dizer, isto é claramente um combate cultural e um combate global e internacional. E, portanto, é importante que associações e famílias como estas sejam apoiadas e sejam acompanhadas por todos nós que defendemos aquilo que é o essencial, que é claramente a questão da família. Quando a família está sob ataque cerrado, sob vários pontos de vista, seja em termos nacionais, seja em termos internacionais, seja na comunicação social, seja incluindo também nas próprias políticas públicas da questão da família. Outra questão essencial, e aqui eu permito-me puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha e numa perspectiva na qualidade de pai e professor, que é nessa dupla qualidade que aqui estou hoje convosco e como convidado da Associação Família Conservadora. Estou aqui como pai e como professor. Como pai,
porque todos nós somos, se acreditamos na instituição família como verdadeira escola de virtudes, nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo e a família é a instituição criada para dar vida, que é o primeiro objetivo, é a primeira questão que nós aqui temos, e depois, naturalmente, depois da vida, dar a educação. E, portanto, é outro ponto aqui fundamental, como pai e como professor, é nós dizermos de forma absolutamente clara e direta e de forma transparente que é, em primeiro lugar, à família que compete educar e depois à escola ensinar. Outro ponto também, e falamos há pouco de liberdade, e de facto o Miguel Couto Real falou aqui à sociedade sobre a questão da liberdade, e esse é um ponto essencial. É um ponto essencial para nós conservadores e é um ponto essencial para nós como sociedade, porque também há famílias que querem o seu direito a ensinar. E, portanto, quando nós dizemos que a família educa em primeiro lugar e, em segundo lugar, a escola ensina, também há famílias que podem ter o direito e a liberdade de escolha de ensinar também os seus filhos. E, portanto, esse é um direito que o Estado também pode, e mais do que isso, deve dar e deve garantir. Mais ainda, não sei se está aqui o doutor João Pacheco de Amorim, ele falaria seguramente com muito maior propriedade sobre isso, sobre a questão constitucional que está constitucionalmente consagrado na nossa lei, na Constituição Portuguesa, que é a liberdade da família educar e da família ensinar. E a liberdade de escolha. E, portanto, se na Constituição isso está, não se deixa em circunstância alguma que seja o Estado, ou que sejam os governos, ou os ministros, ou os secretários de Estado a impedir esse direito que está legalmente constituído e assegurado na Constituição. Portanto, isto é muito simples, é fazer cumprir a Constituição. E, portanto, e quem é que tem o dever de fazer cumprir a Constituição? Naturalmente todos os responsáveis políticos, mas ao mesmo tempo todos os cidadãos que escolhem e que decidem. E, portanto, este é outro ponto fundamental. Ou seja, que não seja o Estado a mandar, como dizia o Miguel, mas que seja a sociedade, que seja cada um de nós que aqui está, cada um dos cidadãos que aqui está nesta sala, e mais do que aqueles que aqui estão nesta sala, a partir, então, que lá fora, em todos os lugares que nós frequentamos, se faça valer esse direito da família como principal educadora e como principal responsável. Outro ponto também aqui que é fundamental é o tempo que as famílias precisam e que as famílias necessitam para verdadeiramente cumprir a sua missão de educar e de ensinar, se for essa a sua vontade e a sua decisão. E, portanto, aqui o que é preciso aqui também é ter consciência clara de cada uma das famílias que aqui está, e mais do que aquelas que aqui estão, todas as outras que estão lá em casa e que nos possam eventualmente estar a acompanhar, é que tenham essa consciência que é preciso tempo para as famílias educarem. E, portanto, é preciso que a escola, 24 horas por dia, e, portanto, não quero que fiquem aqui escandalizados com isto que eu aqui estou a dizer, em que alguns já vão falando quase da possibilidade de escola das 7 da manhã até às 7 ou 8 da noite, quer dizer, que daqui a um mês ou 2 meses, ou um ano ou 2 anos ou 10 anos, porque isto é sempre de forma muito paulatina, portanto, isto é muito aos poucos e poucos, como se fosse o Estado, como dizia aqui o Miguel e bem, o Estado a ser nosso amiguinho e a oferecer-nos todas as condições, e até nos dizem, vocês podem ter os filhos e a partir do primeiro mês ou do segundo ou do terceiro entreguem que o Estado toma conta. E, portanto, nós não podemos em circunstância nenhuma autorizar isso. Portanto, os filhos não pertencem ao Estado, os filhos são claramente do pai e da mãe e são da família. E, portanto, se nós passamos aquilo que é a nossa responsabilidade para o Estado, nós estamos a tornar numa verdadeira nulidade enquanto sociedade, enquanto famílias, enquanto cidadãos e enquanto construtores de sociedade, de comunidade e de país. E, portanto, um país como o nosso, com 900 anos de história, não pode, em circunstância nenhuma, deixar nas mãos do Estado aquilo que é a nossa responsabilidade fazer. Quer dizer, isto é um bocadinho como a questão dos impostos. Quer dizer, o Estado, nós vivemos numa verdadeira asfixia fiscal em Portugal, que asfixia famílias, asfixia empresas, mas acho que aqui nesta sala ninguém tem dúvidas que cada um de nós é melhor gestor do seu dinheiro do que o Estado. E, portanto, acho que isto também ninguém tem dúvidas em relação a isto. E, portanto, quanto mais impostos nós pagamos ao Estado, maior a nossa dependência em relação ao Estado. Porquê? Porque menor a quantidade de dinheiro que nós levamos para casa. E, portanto, tudo isto tem uma intenção. Não pensem que é apenas o Estado que é nosso amiguinho, que é o bonzinho. E, portanto, não, nós ficamos com uma parte considerável dos vossos rendimentos, mas depois nós oferecemos uma série de serviços. Aliás, basta ligar a televisão ou folhear o jornal e nós vemos a qualidade dos serviços que aí está. E, portanto, nós temos a consciência clara que cada um de nós, a gerir e a escolher e a decidir, escolhe e gere muito melhor do que o Estado. Também acho que aqui nesta sala ninguém terá dúvidas em relação a isso. Agora, precisamos é de fazer passar isto para lá para fora e para as pessoas que estão
à nossa volta. Seguramente que as pessoas que aqui estão, acho que já ninguém tem a ilusão de que irá mudar o mundo. Não é? Não vamos conseguir mudar o mundo todo, mas se conseguirmos mudar o nosso pequeno mundo à nossa volta, já estamos claramente a contribuir para essa mudança do mundo de forma geral e de forma global. Relativamente às questões do ensino, não sei se estou a fugir, Cibele, em relação àquilo que me foi pedido, é de que forma é que nós podemos combater as políticas identitárias. Em primeiro lugar, nós precisamos, e aqui na dupla qualidade, ou aqui na tripla, de qualidade de pai, professor e com formação de base na área da história, permitam-me dizer que nós só falamos de identidade e da necessidade da identidade quando ela nos falta. Ou seja, é como quando nós falamos muito de liberdade, nós falamos de liberdade quando temos a clara consciência de que alguém está a condicionar a nossa liberdade ou as nossas liberdades. Nós falamos aqui muito, e o Miguel Corte Real tem um papel fundamental no início da tarde a falar da liberdade da sociedade, da comunidade e da família. Nós só temos necessidade, de facto, de lutar pela liberdade porque, principalmente, o Estado nos está a condicionar a nossa liberdade. Em relação à questão da identidade, e aqui vou-me desculpar seguramente pela minha formação de base na área da história, mas um país como o nosso, com 900 anos de história, com um país que deu novos mundos ao mundo, que permitiu construir um conceito verdadeiramente humano da Portugalidade, do encontro de culturas, do encontro de povos, aquilo que foi um país como o nosso, que há mais de 600 anos é um país de chegadas e de partidas, sabe acolher muitíssimo bem aqueles que nos procuram, da mesma forma que os outros países lá fora também sabem acolher muito bem os portugueses que procuram outras condições noutros países e noutras latitudes e noutras geografias. Agora, é fundamental é que cada um daqueles que procura um novo país, uma nova região ou um novo sítio para viver e para fazer vida, respeite aquilo que é a identidade, a memória e a história do país que o acolhe. É exatamente isso que nós também aqui fazemos em Portugal. E, portanto, aliás, fizemos isto durante séculos e seguramente que os nossos filhos e os nossos netos continuarão a fazê-lo com a maior das franquezas, aliás, como tem acontecido. Agora, que em circunstância alguma se deixe nestas questões da identidade, da memória e da história, quer dizer, que seja um verdadeiro crime público, quer dizer, alguém aqui falava de que poderíamos ser presos e estar na cadeia, quer dizer, que não seja proibido nós ter no bolso um terço, por exemplo, ou andar com uma cruz e com um crucifixo no bolso, quer dizer, que isto não seja proibido, que isto em Portugal continue a fazer parte daquilo que é a nossa identidade, a nossa memória e a nossa história. E, portanto, isto tem que ser assim, quer dizer, é como, quer dizer, senão daqui a pouco vão-nos trocar os nomes das ruas, os nomes das avenidas, daqui a pouco retiram-nos o nome da Praça Martim Muniz, quer dizer, vão-nos retirar as alminhas que estão distribuídas um pouco por todo o país, vão ser retiradas, quer dizer, os crucifixos, as cruzes, os nichos de Nossa Senhora serão retirados das praças. Mas isto não é possível aceitar isto. Porquê? Porque nós estamos em Portugal, estamos num país que foi assim ao longo de 900 anos e assim seguramente continuará naquilo que é a verdadeira integração da diferença, naturalmente, mas com respeito e tolerância total. E, portanto, da mesma forma que falávamos aqui a propósito da questão da comida que se podia ou não comer, quer dizer, alguns já estão a querer condicionar que nas escolas os nossos alunos, durante a segunda e quarta-feira, por exemplo, não comam carne. Quer dizer, daqui a pouco vão-nos proibir que à quinta e à terça, ou pelo menos ou retirar mesmo dos menus das escolas, por exemplo, pratos com carne de porco. Estas coisas nós temos que pensar seriamente sobre elas, porque senão é mesmo a nossa liberdade que está a ser condicionada. E, portanto, nós não podemos, em circunstância alguma, permitir que tal aconteça. E onde é que nós podemos fazer passar estes valores e esta identidade, memória e história? É claramente através da família. Porquê? Porque a escola é uma tentação, e permitam-me dizer isto com uma total clareza também e seriedade, a escola e o ensino são claramente uma tentação para todos os governos, para todos os regimes e de todas as épocas. Agora, não se deixa em circunstância nenhuma que sejam os Estados, até porque a escola não é do governo, a escola não é do Sr. Ministro. A escola é da sociedade e é assim que deve continuar. E por isso é que liberdade de escolha e liberdade de decisão cabe, naturalmente, aos pais e às famílias em relação àquilo que querem para os seus filhos. E, portanto, não se deixe que o Estado nos mostre que é bonzinho e que nos quer oferecer tudo e deixar
os casais a terem os filhos e a entregarem-nos à mão do Estado. Isso, em circunstância alguma, pode ser, ou pode acontecer. E, portanto, já tivemos ao longo da história, e até relativamente recente, no século XX, eu posso falar recente porque eu sou do século passado, portanto, algumas das pessoas que aqui já também são do século passado, e, portanto, alguns regimes totalitários que quiseram claramente usar a escola, porque é tentador usar a escola para doutrinar. É tentador usar a escola para condicionar. Porquê? Porque a escola representa futuro, representa a formação das futuras gerações e, portanto, quem controla a escola, controla depois o futuro. Além disso, quem controla a escola atualmente controla as narrativas. Não é? E nós temos fundamentalmente 3 instituições que podem ou que são decisivas naquilo que é, muitas vezes, a formação da nossa sociedade e daquilo que são os nossos valores. É naturalmente a família em primeiro lugar, e se não é, deveria de ser. Depois, em segundo, temos naturalmente a escola, e portanto, e aí maior a preocupação e redobrado cuidado das famílias em relação à escola, em relação àquilo que se passa nas escolas com os seus filhos. E depois a terceira, naturalmente, é a comunicação social. Agora, a comunicação social está, se quisermos, um bocadinho a ser colocada de lado pelas gerações mais novas, uma vez que tem alternativas à volta das redes sociais e outras alternativas que aparecem e que as novas gerações conseguem usufruir de modo muito fácil. Naturalmente, aqueles que já têm um pouco mais de idade e já fizeram anos muitas vezes, se calhar ainda ficam bastante condicionados mais pela televisão. Mas isto é claramente um paradigma que também ele está a mudar. E, portanto, ainda a propósito de escola, é fundamental que a escola sirva claramente para formar, para ensinar e para criar aquilo que são as futuras gerações de bons técnicos, bons profissionais. É para isso que nós precisamos. De boas pessoas, bons seres humanos, com valores. Aí deixamos para a família. É esse o papel fundamental. E, portanto, como é que se pode combater as políticas identitárias? É claramente uma aposta na família, é claramente uma aposta na família como escola de virtudes e como verdadeira instituição que representa claramente um passado, mas acima de tudo que representa futuro. E acho que é de futuro que nós estamos cada vez mais carentes e é de futuro que nós aqui estamos a tratar nesta tarde de sábado. E, portanto, que este seja um alento para que, por mais dificuldades e por mais complicações e por mais obstáculos que surjam, todos claramente em conjunto, como dizia o Miguel, em comunidade, em sociedade, se possa claramente construir uma comunidade, um futuro, uma sociedade e uma nação próspera, por um lado, e ao mesmo tempo a acreditar naquilo que são os valores essenciais e, naturalmente, família e vida como verdadeiras prioridades, quando são os valores que mais atacados estão a ser ao longo das últimas décadas e muitas das vezes sem nós nos apercebermos, como dizia aqui o Miguel, porque tudo isto é aquilo que o meu também dizia no início da minha intervenção, é claramente uma revolução cultural em curso. E é aos poucos e poucos, de forma paulatina, muitas vezes nem nós nos apercebemos que isto vai sendo mudado. Nós próprios também vamos começando quase que a aceitar a normalidade como se fosse o normal. E isto é claramente preocupante. Portanto, como combater? A resposta simples e imediata é claramente como é que se combate isto numa aposta forte na família e até porque é fundamental famílias fortes e o Estado deixem-nos estar no seu lugar. E, portanto, Estado fraco e famílias fortes é assim que se constrói um país, que se constrói uma comunidade, que se constrói uma sociedade. Muito obrigado. Não sei se fugia àquilo que era pedido. Muito obrigado. Obrigada. Muito bem. Autorresponsabilidade, família, vida associativa. Então, há vários combates. Agora nós vamos ouvir um terceiro. Por aqui. Que é o Miguel Nunes Silva, que vai falar um pouquinho também sobre como combater essas políticas identitárias. Obrigado. Obrigado antes de mais pelo convite. Helena, da Associação da Família Conservadora, é um grande prazer, é uma grande honra estar aqui hoje. E também muito obrigado à audiência. É um dia de reflexão, mas é sábado e estamos praticamente no verão e, portanto, vocês estão a fazer um sacrifício. Portanto, muito obrigado por terem vindo. Eu vou dividir a minha intervenção em duas partes, a parte institucional e a parte pessoal. E eu quero ser concreto em ambas, naquilo que nós todos podemos fazer enquanto indivíduos
no dia-a-dia para mudarmos as coisas. Antes de mais, um reparo. Eu vou ser um bocadinho, é um período, vou ser um bocadinho chato, mas o título do painel acho que não é provavelmente o mais indicado. O problema não é a política identitária, porque se nós defendermos a Portugalidade, isso é uma política identitária. Eu acho que o título devia ter sido políticas identitaristas, porque, mas isto é importante, porque há identidades que são naturais e que é normal das pessoas defenderem, porque é a sua identidade, não defenderiam uma outra visão, mas aquilo que sobretudo nos preocupa com o marxismo cultural e com outras tendências, ideologia de género, etc., são políticas que procuram criar artificialmente identidades que nunca existiram e que, em alguns casos, até são biologicamente impossíveis e absurdas. É uma distinção, eu sei, eu estou a ser muito chato, mas é só um pequeno reparo. A nível institucional, eu tenho o prazer de ter sido um dos fundadores do Instituto Terzeno. A nossa função não é dedicada exclusivamente à família, nós somos um centro de reflexão de pensamento conservador, mas porque é que é importante ele ter sido criado? Porque, na minha humilde opinião, até à criação do Instituto Terzeno não havia nenhuma entidade institucional em Portugal que defendesse o pensamento conservador. Havia autores, havia, porventura, associações culturais, mas não havia um think tank com orientação política e, sobretudo, focado no interesse nacional e no sentido de Estado. E porquê é que isto é importante? Nós não somos muitos, não temos fundos, não somos particularmente influentes, mas, desde que nós fomos criados, começámos a receber uma série de convites para representar Portugal em eventos no estrangeiro, em eventos em Portugal. Ou seja, não havia uma voz politicamente conservadora em Portugal, pelo menos a nível, vamos lá, intelectual e cívico, e agora já. Nós fomos convidados para estar na conferência NADCON, National Conservatives, no CPAC da Hungria, que é a maior conferência conservadora internacional, na MEGA, Make Europe Great Again, e todo este associativismo, às vezes basta marcar presença para fazer uma grande diferença. Porque a partir de agora as pessoas sabem que têm um interlocutor em Portugal, no caso da família será a Associação da Família Conservadora, em termos de formulação de políticas públicas será mais o Instituto Terzeno, enfim, podem ser outras organizações, mas pelo menos há uma voz. Há uma voz, há um contacto com o qual se pode dialogar, com o qual se podem construir. Por exemplo, a nível de contestar políticas que venham da União Europeia ou de instituições internacionais, há uma voz em Portugal para ajudar a coordenar e para marcar presença. E isto faz uma grande diferença. Pode parecer que não, mas a nível simbólico faz uma grande diferença. Veja-se o caso da iniciativa que nós tivemos com a Associação da Família Conservadora, com a plataforma Renovar, com outras ONGs mais conservadoras de direita, que foi de contactar os órgãos do Estado, os partidos, o Parlamento, o Presidente, para promover o valor da família, a quando do Dia da Família do ano passado. Essa iniciativa pode parecer pequena, porque nós éramos poucos, tirámos algumas fotos, fizemos alguns textos, mas o facto de haver um grupo de pressão que se dirige aos órgãos nacionais, aos partidos, e que diz, nós temos não ser muitas pessoas, temos algumas centenas ou milhares de seguidores, mas o facto de haver um grupo de pressão de organizações que estão a colaborar, vindas da direita, vindas da área conservadora, faz com que as autoridades políticas, públicas, tenham uma outra abordagem aos temas fraturantes da sociedade. E porquê? Porque até agora as únicas ONGs que haviam para fazer esta pressão eram de esquerda. Ou de esquerda ou de extrema-esquerda. Não havia mais nada. A partir de agora há um grupo de pressão de direita. E eles já sabem que não podem simplesmente copiar e fazer eco do argumentário e da retórica de esquerda, porque alguém vai contestar. E isso pode-lhes fazer perder votos, pode causar manifestações no futuro que, enfim, pode ser desagradável para decisores políticos ou mesmo até representantes do Estado. E isto faz-me vir então a um exemplo concreto que eu vou dar, que foi uma iniciativa nossa, mas também em conjunto com a Associação da Família Conservadora e com outras ONGs, que foi de contestar uma conferência que ia ter lugar no Museu de História Natural em Lisboa, que incluía a excelentíssima Joacim de Catar Moreira, e que o objetivo era descolonizar, romper, ruptura, enfim. O objetivo era, basicamente, dizer mal do passado de Portugal. O objetivo era, uma das associações que lá estava representada, uma associação cultural, pautava-se por defender a destruição do padrão dos descobrimentos, por exemplo. Nós chegámos ao ridículo
termos um museu público, pago com o dinheiro dos contribuintes, a defender a destruição de outro museu público, pago pelos contribuintes. Isto é normal, isto é perfeitamente normal. Bom, nós fizemos uma campanha de e-mails, de pôr pressão, de fazer contestar o evento, e o evento não deixou de ter lugar, mas fechou as portas. Ficaram com vergonha, ficaram com medo. Foi filmado, houve pessoas que acho que até desistiram de participar, de oradores, mas foi uma espécie de um primeiro aviso. E isto é importante, passando à parte individual. Eu acho que o método que nós devemos ter não é tanto o método de abordar as pessoas diretamente, frontalmente, moralizá-las. Tu não deves fazer isto, não deves fazer aquilo, não deves permitir ideologia de género nas escolas. Porque as pessoas podem ter opiniões diferentes, obviamente, desde já, mas também porque quem somos nós, não é, para ditar às pessoas aquilo que deve ser o seu pensamento político, ou cívico, ou religioso, quer dizer, as pessoas têm as suas próprias crenças. Mas eu acho que há um método que é mais eficaz, que é tentar envergonhar os decisores políticos e os representantes cívicos na sociedade. Veja-se o caso que eu dei agora, o exemplo que eu dei agora da conferência, mas se vocês forem às escolas, e as escolas sabem que as escolas são pagas pelo Orçamento do Estado, as escolas sabem que têm uma responsabilidade cívica e pedagógica que é diferente do resto da sociedade. Se forem às escolas, se forem aos órgãos políticos, aos órgãos institucionais, e sempre que virem alguma espécie de politização daquilo que devia ser o interesse público, se contestarem isso e se envergonharem essas pessoas, eu acho que isso pode ter um impacto. Não vai mudar as coisas de um dia para dia, vai ser uma mudança porventura incremental, mas desde que eles tenham a noção de que antes de fazerem ou escreverem alguma coisa, venha da esquerda, se pensarem 2 vezes, isso é uma vitória para nós. Isso é eles a pensarem, se calhar isto vai ser polémico, se calhar isto vai ser controverso. Talvez devamos pensar 2 vezes antes de emitir um comunicado ou uma medida que é completamente facciosa. Isto é uma ação que todos os indivíduos podem ter. Nem toda a gente tem que criar associações, nem toda a gente tem tempo para criar associações, mas se individualmente contestarem todos os exemplos de politização da vida privada das pessoas que encontrarem pela frente, já faz uma grande diferença. Não. Vou deixar ligado. Obrigada. Alô? Desliguei, eu desliguei. Obrigada. Muito bem, nós vamos abrir também para questões, caso tenham. Já começamos aqui. A minha pergunta, como é que a senhora se chama? Lígia. Acho que você Pode pôr. Estava perguntando o seguinte, ou seja, todos esses dados, que a senhora estava a falar, por exemplo, o facto de haver 11 jovens, pessoas por semana, a mudarem o sexo, o género, whatever, no cartão de cidadão. Ou seja, eu tenho algum conhecimento de que, inclusive, as pessoas que mudam de sexo depois e que se arrependem, nós vemos uma grande taxa de suicídio depois dessas mesmas pessoas. Portanto, eu tenho consciência que isso acontece, mas se me perguntarem a mim, quando eu estou numa conversa, sou uma pessoa que gosta muito de olhar para os dados e para as estatísticas para poder tirar algumas conclusões, só que eu não tenho acesso a esse tipo de dados. Onde é que nós podemos tê-los? Através de nós. Leva este tipo de informação. Este tipo de informação não está publicado em Portugal. Temos que ir a sites estrangeiros, nomeadamente revistas científicas. E o site da associação? E o site da associação, é isso, através de nós. Nós temos lá praticamente tudo. Relativamente, então, à questão da mudança de sexo, de género, já não sei, no cartão de cidadão, a Lei 38 prevê que num espaço de um mês e meio, seja feito todo o procedimento gratuitamente. Vou dar um exemplo muito concreto. Onde eu vivo, existe uma menina que está a destransicionar, em que o processo de mudança de nome, agora tem o nome de rapaz, é o Diogo,
O nome e o sexo foi feito num espaço de 1 mês e meio, custo zero. Neste momento, ela quer reverter à posição inicial, voltar a ser menina. Teve que pôr um processo no tribunal que vai levar, normalmente, meses, se não for 1, 2 anos, até conseguir reverter. E isto vai depender depois do juiz que estiver à frente. E é pago, os pais tiveram que pagar. É complicado. É. Relativamente à taxa de suicídio, é uma realidade, sendo que o último estudo que nós temos afirma que a taxa de suicídio nas pessoas que fizeram a transição aumentou 19%, relativamente àqueles que não fizeram a transição através de bloqueadores de puberdade e hormonas cruzadas e resignação sexual. Mas no vosso site não posso encontrar? Completamente. Podes. Já agora permite-me só dizer uma coisa, está ali um livro, que foi o último que eu lancei, que é o Identidade de Género, Etimologia ou Ciência. Também tens lá os artigos todos que saíram não completos, mas tens as fontes para consultar. E também a questão da ideologia de género na medicina, na escola, mesmo nas políticas públicas. Todas as leis que já saíram no nosso país, as que foram revertidas e as que não foram. Toda a informação até ao final do ano passado, portanto está atualizadíssimo e tens lá tudo aquilo que precisas saber para poder conversar com outras pessoas e até ajudar pessoas que estejam mesmo, principalmente mães, pais, que às vezes estão no inferno, num autêntico inferno, sem saber como é que hão de agir e reagir. Então, pronto. Mas no site da associação, gratuitamente, também encontras. Está bem? E tem agora, como é que é o nome do site da Marisa? Então, foi criada uma associação foi criada uma associação com pais de jovens que estão a transacionar, que estão a viver na primeira pessoa o drama do que é ter um filho ou uma filha a dizer que é do outro sexo e que está a fazer a transição em termos de toma hormonais. Devo-vos afirmar que basta única e exclusivamente uma declaração, quer de um psicólogo, quer de um médico, desde que estejam inscritos na ordem a que correspondem, a atestar da plena consciência de que o jovem ou a jovem está em plena consciência. Exatamente. Basta uma declaração. O que é que havia? Portugal foi o primeiro país do mundo a ter a lei trans, creio que foi em 2011. Penso que foi a lei número 7001, agora não tenho a certeza. Foi o primeiro país do mundo a reconhecer, não sei se devo dizer a categoria trans, isto é, havia possibilidade, a disforia de género existe, é um facto, porém, levava algum tempo até que fosse decretada a disforia. Porquê? Diga. É um transtorno mental, mas tinha todo um acompanhamento de uma equipa multidisciplinar em termos médicos, desde endocrinologistas, psiquiatras, psicólogos, médicos, uma série de ginecologistas, por exemplo. O que é que acontece agora? Agora basta o jovem, a criança, sente ser e automaticamente é afirmado. Daí que existe neste momento, as escolas estão a requerer, e grande parte delas já têm uns psicólogos para acompanhar estes casos. A grande questão aqui tem a ver com a ordem dos psicólogos portugueses, a maioria são psicólogos afirmativos. Aliás, o nome do site é Juventude em Tradição. Em transição. Juventude em Transição. Neste site vocês também encontram dados muito concretos, científicos, está tudo baseado em factos. O Luís quer fazer uma pergunta, ele está com o microfone. Ah, tranquilo. Não, fala. Acaba aí. Qual é as soluções disso em Portugal? Ou seja, porque eu vejo que Estados Unidos, Brasil, whatever, se acontece, eu vejo pelo menos
percepção que eu tenho, aquilo que passa nas redes sociais, inclusive, é que isso acontece já e chega a ser visto mesmo como normalidade. Ou seja, em que parte do processo é que nós estamos aqui em Portugal? Ou seja, em Portugal, esse processo já está a ser comum, digamos assim? Já está a ser comum. Eu vou dar um exemplo na escola de Arroios em Lisboa, que é uma escola de artes. Mais de 70% dos jovens são considerados LGBTQIA+. Sendo que muitas meninas, em Portugal não é permitido fazer a mastectomia completa só a partir dos 18 anos. O que é que estas jovens fazem? E com a conivência dos pais vão ao exterior e fazem a dupla mastectomia. Temos jovens de 16 anos sem os peitos, a prepararem-se para fazer uma histerectomia. Isto é, se vocês forem ao site da Juventude em Transição, estes relatos estão lá, com factuais. É mesmo feita a investigação através de uma jornalista que tem sido uma das, ou a única, a dar ao conhecimento todas estas questões. Agora não me lembro qual era a outra questão. Relativamente... Era só? Pronto. Eu vou pôr uma foto. Olá. Na verdade são duas para tentar despachar e para duas pessoas diferentes. Mas primeiro quero perguntar ao José, como professor de História. Eu sempre fui fascinado por História desde novo e talvez daí o patriotismo também, que nós sentimos aquele orgulho de ser português, né? Por causa da nossa história. E tenho acompanhado vários sites, até fidedignos, muitos deles, que sempre partilharam a história real. E nós sabemos que a história está a ser distorcida, com uma intenção, não é? Que é a tal intenção de desconstruir, lá está, não só a família, mas o próprio patriotismo. E falaram da comunidade no início da tarde, e a nossa comunidade maior, mais próxima, é a pátria. É a nossa comunidade, é aquilo que nós somos os portugueses, né? Claro que a primeira é a família, a segunda há de ser o nosso bairro, a nossa cidade, e depois será a pátria. E isso está a acabar. E, por exemplo, tenho visto muito agora uns relatórios por professores universitários, professores de História, e é que eu te quero perguntar, por exemplo, que afinal havia vários reis de Portugal que eram homossexuais, o Dom Sebastião, ou seja, começa a entrar por aí. A pergunta que eu quero fazer é, claro que nós acho que temos toda a mesma opinião aqui, e é claro que não acredito que nenhum dos reis portugueses tenha sido santo, e algum deles há de ter cometido, mas o que é que pode ser feito ou tem sido feito no meio entre professores ou entre a vossa ordem, né, que também existe, para combater isso? O que é que se poderá fazer porque tem que haver alguma ilegalidade na deturpação da história de um país, né? E voltamos outra vez ao mesmo ponto, eu sei, é quem é que controla isto, mas o que é que tu achas que poderia ser feito? A minha segunda questão vai ali para o Miguel, perdi. Que é muito rápida. Ela falou aí ainda agora da Escola de Artes, onde tem 70%. Infelizmente eu sou artista e eu acho que nós somos a pior escumalha que existe neste país. É a minha área. Há bocado falou-se dos psicólogos, mas os artistas é onde está... Porque nós temos um poder muito grande. Qualquer coisa que a gente diga é o suficiente para milhares de crianças irem atrás daquilo que nós pensamos, porque qualquer porcaria consegue ser artista hoje em dia. Infelizmente, contra mim falo, através das redes sociais, qualquer coisa é artista. E estamos a ser minados por dinheiro que vem dos governos para os defender. Nós somos quase obrigados a ser de esquerda quando somos artistas. Se não ficamos sem contratos nas orquestras, e eu já passei por isso, já perdi a minha carreira 2 vezes. Uma das vezes foi quando fui deputado, candidato a deputado de um partido que não posso falar agora porque estamos em... Mas fiquei proibido aos canais todos de televisão. Ainda agora estava para ir à RTP este fim de semana, e não fui, cancelaram porque eu vinha aqui. Portanto, a minha questão é o que é que se pode fazer. Não vou perguntar ao José isto por razões óbvias, porque ele está aqui como professor e como pai, vou mudar para ti. O que é que tu achas que se pode fazer para travar este investimento nos artistas? Porque realmente é uma área da sociedade que tem que ser travada.
Porque o maior veneno que está em Portugal neste momento não são os políticos, somos nós, porque eles usam-nos a nós para chegar aos outros. E é muito perigoso. E eu vejo isso ao meu lado todos os dias e é muito complicado. O que é que tu achas que poderia ser feito? Ou seja, duas perguntas distintas. Muito bem. Antes de mais, Luís, muito obrigado pelas questões. Eu não sei se há mais alguma inscrição, se calhar estou... É, pronto. Muito bem. Entretanto, se me permita só antes de responder às questões que o Luís aqui nos coloca, alguém aqui dizia numa intervenção anterior que nós de facto somos poucos e temos sido poucos e por vezes até parece que somos cada vez menos. Deixem-me que vos diga que nós ao longo da história nós nunca fomos muitos, nem precisamos de ser muitos. Aliás, a história muda não é com a força de muitos, é com a coragem de poucos. E aqui ao longo de um Portugal como o nosso, com 900 anos de história, um Portugal como o nosso, com 900 anos de história, quer dizer, nós poderíamos até não ter sido muitos, mas sempre que estivemos unidos, fomos sempre os suficientes para mudar e para construir. E, portanto, é esse o desafio que aqui está também para todos nós. Ou seja, não vamos precisar de ser muitos, vamos precisar é de estar fortes e unidos e seremos seguramente os suficientes. E eu, de facto, eu acredito, apesar de ser conservador e dizerem que os conservadores que são pessimistas, é uma chatice dos diabos, mas eu sou assumidamente conservador e sou claramente otimista, porque eu acredito que o futuro será melhor do que aquilo que nos tem sido dado viver no presente. E, portanto, aliás, todos aqueles que são pais, todos aqueles que são professores, todos aqueles que lidam, eu já sou professor há mais de 20 anos e, portanto, há mais de 2 décadas que ando a lidar com jovens, com juventude, com aqueles que representam esperança e mudança, nós obrigatoriamente temos que ser otimistas e temos que acompanhar aquilo que é o otimismo e a capacidade de fazer dos jovens. E, portanto, é essa também uma mensagem que eu vos queria deixar e, portanto, isto a propósito do isto é um problema porque somos sempre poucos. Não, nós vamos ser claramente os suficientes para mudar e para construir. Outra questão também aqui que eu gostaria, naturalmente, de reforçar, e permitam-me, é a importância destes encontros, destes espaços de debate, destes espaços. Podemos não estar, ou seja, podemos não ter as convergências todas, ou podemos não estar todos convergentes nas questões e nas posições. Mas eu acho que na altura certa nós só precisamos é de encontrar aquilo que nos une e esquecendo um pouco aquilo que nos separa. E, portanto, nessa altura, garantidamente que as convergências serão sempre maiores do que as divergências que podemos ter uns entre os outros, e isso também é perfeitamente normal porque somos humanos e, portanto, não pensamos todos da mesma forma. E estas associações permitem criar uma coisa que é importante, que é da linguagem militar. Eu julgo que aqui alguns já passaram seguramente pela vida militar e aquilo que se cria nos espaços militares é espírito de grupo e espírito de corpo. Eu não fui militar, mas andei no karaté. E, portanto, nós também criamos aquilo que é o verdadeiro espírito de grupo e espírito de corpo, apesar do karaté ser um desporto um pouco ao quanto individual. Mas na altura certa nós precisamos de espírito de corpo e espírito de grupo. E eu isso adquiri, portanto, enquanto atleta de karaté. Outro ponto aqui também fundamental, é a propósito ainda da família. Eu sei que falei das 2 prioridades, que era a questão da família em primeiro e depois a questão da vida. E há um outro ponto que tem sido claramente atacado também, e permitam-me, isto não é para fugir às questões da memória da história do Luís, que eu vou responder com muita certeza e com muita coragem em relação a isso. É a defesa da propriedade privada. É outro ponto fundamental que coloca em causa a instituição família e coloca em causa também aquilo que é a principal missão da família, que é gerar vida. E, portanto, aquilo a que nós temos assistido especialmente nos últimos meses ou nos últimos anos em relação aos ataques à propriedade privada, são claramente um problema. Porquê? Porque colocam em causa a instituição família. E quando nós vemos movimentos como os Ocupas e outros que tais, muitas vezes com um apoio mediático e público, isso é claramente um perigo. Eu recordo para aqueles que são um pouco mais velhos, e aqui é um bocadinho mais um regresso à história e à memória, aquilo que foi durante alguns anos aqui em Portugal, ou pelo menos 74, 75, aquilo que era claramente a chamada reforma agrária. E, portanto, toda a gente se recorda disso. Hoje em dia, tudo isso está transformado não para um combate à reforma agrária, mas a reforma urbana.
E isto é claramente um problema e uma preocupação a que precisamos de estar cada vez mais atentos. E, portanto, não acontece só em Irmesinde, como aconteceu aqui há umas semanas, não acontece apenas em Setúbal ou noutros lugares que de vez em quando a comunicação social divulga, isto acontece quase todos os dias. E é importante nós estarmos atentos a isto, porque quando defendemos valores essenciais como a família e a vida, não há família e não há vida sem propriedade privada e sem direito à propriedade privada. E este é um valor essencial que é preciso salvaguardar. E estes encontros também devem servir para isso. E, portanto, permitam-me aqui trazer esta questão da propriedade privada. E, portanto, propriedade privada, vida, família, tradição, tudo isto faz parte daquilo que é a nossa identidade e a nossa memória e o valor essencial da família. Relativamente às questões da história e da memória para a questão do Luís, mais do que sentirmos orgulho, eu acho que é fundamental nós sentirmos honrados com o nosso passado. Sentirmos honrados com aquilo que é o passado mais recente, que são os nossos antepassados, os nossos pais e os nossos avós, e também com os nossos bisavós e tetravós e todos aqueles que nos antecederam neste país com 900 anos de história. E, portanto, naturalmente que, tal como a nossa vida tem luzes e tem sombras, tal como há aspectos mais edificantes e outros menos edificantes, ao longo de uma história como a nossa, com 900 anos de história, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, há episódios mais edificantes dos quais nos sentimos mais honrados e outros dos quais, se calhar, não nos sentimos tanto. Agora, nós precisamos é ter um cuidado, que é não cometer o pecado, e permitam-me dizê-lo aqui, o pecado do anacronismo, que é aquilo que se faz hoje em dia nessas leituras da história do wokeismo, que é o que é procurar analisar, procurar não, fazem no mesmo, não é procurar só, é cometer esse verdadeiro pecado do anacronismo, que é analisar as figuras do passado, os episódios do passado com os olhos e os valores do presente. E muitas vezes nem são valores do presente, são claramente aberrações e disparates. E, portanto, esta é que é a questão essencial. Ou seja, agora, como é que se combate isto? Esta é que é uma chatice, é que é uma complicação, Luís. Como é que eu consigo responder aqui? Como é que se combate isto? É claramente aquilo que nós aqui estamos a fazer. Ou seja, é, no seio da família, explicar aos nossos filhos, aos nossos netos e a todos aqueles que connosco vão convivendo, que há uma outra narrativa e que há uma outra... Ou seja, isto é como a nossa vida. Nós, se formos ali... nós estamos aqui todos nesta sala. Eu faço isto sempre com os meus alunos de 7º ano e, portanto, se nós estamos... Por exemplo, aqui nesta sala estamos aqui todos juntos. Cada um, se eu pegar num de vocês e vos colocar lá no fundo da sala, a olhar para fora, outro coloca aqui neste cantinho e olha para a parede, outro vai estar aqui a olhar de frente, outro está estamos todos na mesma sala, todos à mesma hora. Eu pergunto a cada um dos alunos, ou pergunto a cada um de vós, desculpem, o que é que cada um vê à mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo espaço. Cada uma das pessoas vai dizer uma coisa diferente. Porquê? O que está a olhar para a parede vai dizer, vejo aqui uma parede branca, uma cortina castanha, vejo os meus sapatos pretos e tal. O outro miúdo que está a olhar lá para fora diz, não vejo nada disso. Eu estou aqui, estou a ver umas árvores lá fora, estou a ver o céu azul, estou a ver um cão ali a ladrar, estou a ver o avô a passear com o neto, estou a ver uma mãe com um bebê no carrinho e tal. O outro miúdo, ou seja, cada um, apesar de estarmos no mesmo sítio, no mesmo espaço e à mesma hora, vamos ver coisas diferentes. Em relação à história, é exatamente a mesma coisa que nós aqui temos. Agora, a história como é que se faz? A história faz-se claramente desta diversidade e de procurar compreender os acontecimentos, as personalidades e as decisões que tomaram naquele contexto, que é aquilo que agora que não se está a fazer. Ou seja, é analisar as decisões que foram tomadas, as opções que foram feitas durante aquele período, ou o que se fez, as obras que se fizeram, com os olhos do presente. E, portanto, isso é claramente um disparate. É estarmos a deturpar e estarmos, mais do que isso, mais do que estar a deturpar, é estar a fazer batota. E em história não se pode fazer batota. Portanto, temos que nos sentir honrados com aquilo que foram, ou que foram os que nos antecederam, mas compreender na sua época. Combatendo isto, também naturalmente vamos precisar de décadas. Tal como para desconstruir estas questões todas, os nossos adversários, e permitam-me dizê-lo assim, os nossos adversários precisaram de décadas, nós também temos que ter consciência plena disto. Nós vamos precisar de décadas para voltar a ter um Portugal decente, voltar a ter um Ocidente decente. Vamos precisar de décadas. Isto é um bocadinho como os plantadores de tâmaras. Eu não sei se já estou a abusar excessivamente da vossa paciência e da vossa vontade, mas isto é um bocadinho como os plantadores de tâmaras, ou seja, o plantador de tâmaras sabe que não vai provar um único fruto. Porquê? Porque só ao fim de 60, 70 ou 80 anos é que a tâmara, ou a tamareira, a planta, a árvore dará frutos.
Portanto, nós é exatamente a mesma coisa, ou seja, nós estamos a lançar semente à terra, estamos a semear e a plantar e a cuidar das tâmaras para que os nossos filhos e os nossos netos possam colher os frutos. É isso que nós aqui procuramos fazer e, garantidamente, voltando ao início, podemos ainda não ser muitos, mas vamos ser garantidamente os suficientes para isso. Muito obrigado. Luís, muito obrigado pela questão. Eu vou-me permitir a liberdade só de também responder um bocadinho à questão da parte histórica. Há uma dificuldade estrutural, que é as ciências sociais não têm a mesma exigência científica que têm as ciências naturais. E o revisionismo histórico é muito, muito fácil de fazer e muito complicado de desmentir, porque exige que as pessoas leiam. Não é? E, portanto, é muito complicado só em títulos de jornais desmentir mentiras, não é? Há uns tempos atrás, acho que durante a primeira administração de Trump, houve um escândalo nas ciências sociais, porque houve um embuste, o caso do embuste dos jornais científicos, não sei se recordam, em que académicos anglo-americanos submeteram de propósito teorias, papers, dissertações a jornais científicos de ciências sociais, perfeitamente absurdos. Mas o objetivo era ver quantos daqueles é que eram aprovados para publicação no jornal científico. E muitos deles foram, não foram todos, mas muitos deles foram, ao ponto em que, por exemplo, um deles era um capítulo ou vários do Mein Kampf, mas eles tinham substituído a palavra judeu com a palavra ricos. Eles gostaram disso. Mas coisas perfeitamente absurdas. Por exemplo, como é que era o machismo chauvinista nos partos dos cães. Enfim, coisas perfeitamente absurdas. Mas muitos destes, muitos também não foram, muitos foram recusados, mas alguns foram recusados, mas alguns foram mesmo publicados. É possível muito facilmente, sobretudo nas ciências naturais, ciências sociais, conseguir perverter o processo. Porque o processo, no fundo, não depende de verificação quantificável, mas depende apenas da opinião dos pares na ciência. É muito complicado. Indo então à questão dos artistas. Nem sabe como eu fico feliz por me ter colocado essa questão, porque é algo que eu já venho a pensar há algum tempo. Nós precisamos de artistas. Os artistas são pessoas que não são feitas para serem políticos. A vantagem dos artistas é que têm mentes muito, muito criativas. E nós precisamos de criatividade na sociedade. Mas tal como nós chamamos à política a arte do possível, isso é perfeitamente contraditório para a mentalidade de um artista. O artista pensa naquilo que é impossível. Não é? Portanto, os artistas, e historicamente as faculdades de belas artes são dadas à utopia, àquilo ao paraíso na Terra. Portanto, isso tem consequências muito boas a nível de criatividade e de inspiração artística, mas na arte do possível, na política ou no civismo, enfim, até tende a ser contraproducente. Mas precisamos de artistas. Agora, em Portugal, historicamente, vamos ser francos, nós somos um país periférico. Enquanto país periférico, a maior parte da produção artística de Portugal tem sempre estado ligada ao Estado. Há um mecenato real, ao patrocínio de altas esferas do Estado ou próximos da família real. Eu lembro, por exemplo, o famoso rei poeta Dom Duarte. Mas Dom Duarte, aliás, Dom Dinis. Dom Dinis, ainda antes de Dom Duarte, também era visto como um grande rei literário e cultural. E o Dom Dinis era neto de Dom Afonso X de Castela. O Afonso X tinha sido o rei filósofo do reino de Castela. Portanto, havia uma tradição de manter uma biblioteca já, e os primeiros monarcas portugueses, alguns nem sequer sabiam ler, portanto, era uma outra inspiração. Mas lá está, era o poder real centralizado que tinha a capacidade para fazer isso. E de facto, a produção cultural descentralizada em países periféricos como Portugal é muito, muito, muito difícil. É fácil falar em que o setor privado deve ter a primazia na produção cultural, quando nós temos um meio, por exemplo, o Mar do Norte, a Holanda, onde se criaram as primeiras bolsas, ou os Estados Unidos, ou a Costa Leste, onde há muito, muito, muito capital a circular, de facto não é necessário o governo estar a patrocinar, seja o que for.
mas em países periféricos, se não for o Estado, às vezes não se faz. Voltando então à aplicação concreta daquilo que nós estamos aqui a falar hoje. O que é que nós podemos fazer, o que é que os artistas podem fazer? Algo que eu acho que seria um primeiro passo interessante, e eu sei de todo o estigma que existe dentro da comunidade, obviamente artística, tem que ser toda de esquerda, se não é, tem que fingir, eu sei disso tudo. Eu tenho tido conversas com a Maria Vieira a propósito disto, e aquilo que eu gostava que fosse feito, para já, era criar uma associação de artistas conservadores, ou de direita, ou chamem-lhe o que quiserem, e começar a candidatarem-se a fundos públicos, a bolsas europeias, ou seja, tudo aquilo que está disponível para as outras ONGs, vocês disputarem. Poder-me-á dizer, ok, mas se nós fizermos isso ninguém nos vai dar dinheiro, porque toda a gente, porque nós somos uma ONG e eles têm muitas. Ok, mas o facto de serem de direita, se isso existisse, e forem conservadores, e candidatarem-se às bolsas e não receberem o dinheiro, já dá um argumento para contestar, para criticar a decisão do público. E depois há outra coisa, repare, a partir do momento em que houver pressão social suficiente sobre as autoridades, a primeira ONG, a primeira associação cultural conservadora que for feita, vai ter o monopólio de todos os contratos que quiserem ser dados a entidades que não de esquerda. Eu acho que para já isso seria um bom primeiro passo. E depois, claro, com alguma sorte, no futuro, criar-se uma massa crítica de artistas que já não se sentem forçados a fazerem parte de coletivos de esquerda. Eu acho que num país como Portugal, que é centralizado, que é periférico, e conhecendo nós a mentalidade dos artistas, nós não vamos ter uma maioria de artistas de direita. Mas se houvesse uma minoria, pelo menos resistente, já era bom. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Nós queremos agradecer aos 3 oradores, a Lígia, o Miguel e ao professor José de Carvalho, e sair com a ideia aqui, não é, de que a história muda, não é com a força de muitos, mas com a coragem de poucos. Então, podemos sair com essa ideia para a gente poder combater, fazer um bom combate lá fora dessas políticas que querem nos impor. Muito obrigada pela audiência também. Nós vamos agora para o próximo palestra, não é isso?